Então assim, é um pouco complicado, tá? Aqui não falo, né, pessoal? Analisar pela própria experiência é uma parte um tanto quanto complicada, né? Porque de fato aqui, Champlin, né, pelo comentário, ele tenta buscar o que o autor tentou passar naquele momento. Então é interessante até citar isso. Tá? O que aparece aqui é que outros comentaristas, tá, eles analisam essa questão de uma outra forma. Então assim, não dá para exatamente saber o que de fato eles estavam pensando. Os trechos de Salmos. Perdão, os intérpretes conservadores objetam conferir empréstimo de ideia por parte do autor sagrado, ignorando aquilo que os hebreus realmente criam, faz desse firmamento uma expansão de espaço ou então céus estrelados. Os trechos de Salmos 29 e 10, que aqui no caso eu vou deixar a passagem aí, tá? Salmos 148, versículo 4, Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 6, falam sobre um mar celestial acima do firmamento. Muitos pensam que essas referências têm natureza poética, ou seja, seria uma metáfora da criação, o que eu acredito, obviamente. Tá? Existem pessoas hoje em dia que acreditam na tal da Terra plana, né, que na Bíblia está assim, né, como a gente está vendo. Tudo bem, cada um crê no que quiser, mas assim, eu não estou aqui para, como eu falei, ser o dono da razão, tá? Mas assim, só estou deixando o meu ponto de vista, tá? Tudo para mim isso aqui é metafórico, tá? Outros conservadores meramente explicam que o autor sacro usou cosmogonias antigas no sentido poético, não querendo ensinar um sistema crasso que a ciência há muito deixou para trás. Os críticos dão maior importância a esses detalhes do que eles merecem, e assim os debates obscurecem nosso entendimento, impedindo-nos de obter a verdade espiritual do que precisamos. Ou seja, dão muita importância para uma coisa que não vai acrescentar muita coisa para a gente. O que é interessante citar aqui, tá, pessoal? Independente de qualquer coisa, aqui está somente relatando, né, no último caso, o poder que Deus tem para fazer, para continuar a criação. Ele tem a intenção, como eu citei no outro vídeo, tá? A intenção dele é criar pela sua palavra, sua intenção, e aquilo passa a existir. Tá? Essa é a questão fundamental. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento no meio das águas. Aqui, galera, o próprio Champlin ele aponta em duas situações. Tá? Uma seria apenas uma adição do original, tá? Foi apenas aplicado, como a gente viu no estudo passado, e até na introdução mesmo, tá? Que houve aí uma possível alteração de versões, né? Muita coisa foi mudada do original. Champlin tem duas possibilidades aqui, tá? Uma que seria uma adição do que foi passado no versículo 6. Eles só pegaram, tipo, copiar e colar, entre aspas, né, essa versão. Ou de uma outra suposição que bons autores repetem o que dizem para efeitos de ênfase ou mesmo sem nenhuma razão, apenas para dar ênfase no que Deus fez. Em tese seria isso. Né? Aqui não tem muito o que extrair dessa passagem. Né? O firmamento, no caso, seria uma poesia bíblica, uma imensa cúpula de vidro derretido, que aí é aquele formato que eu mostrei para vocês agora. Sustentada pelos montes como se fossem colunas. Tem algumas passagens aqui de Jó, versículo 26, 11, 2 Samuel 22, 8. E chamou Deus ao firmamento céus. Tá? O que é interessante citar, tá, pessoal? Que até analisando aqui os comentários, acredito que o céu estrelado, ou até visto que era
idêntico ao firmamento, né, segundo os conservadores, eram lugares onde foram colocados luzeiros, que falam postes de luz, certo? Algo extremamente, assim, metafórico, né? Alguns antigos criam que as estrelas eram perfurações feitas no firmamento, permitindo que a luz celestial chegasse até nós. Então, é como se houvesse aquela abóbada, que está citado, que eu até mostrei para vocês aqui, a Terra segundo a Bíblia, e no caso a estrela, ela ficava do lado de fora, e aí, por que a estrela, a gente conseguia ver a estrela? Porque é como se na parte de cima daquela abóbada tivessem furos, e aí a estrela, a luz da estrela atravessava o furo que estava lá em cima e a gente conseguia ver a estrela, a luz dela. É interessante, né? Essa análise. Eu nunca tinha parado para pensar isso aí. Outros acreditavam que corpos luminosos celestes tinham sido presos ao lado inferior do firmamento sólido e abobadado, ou seja, que na verdade não era uma estrela, eram corpos celestes de fato, que eram luminosos, e aí o pessoal olhava para cima e aí conseguia ver um pedaço daquela manifestação de luz, vamos dizer assim. E aí até em si, o próprio Champing ele fala que supostamente, tá? Alguns até citam, que foi esse dia, né? Principalmente intérpretes do hebraico, eles falam que supostamente foi quando houve a queda dos anjos. Mas isso seria uma conjectura infrutífera. Outros pensam que a queda dos anjos ocorreu em um passado remoto, antes da criação do mundo físico. Ver o versículo 1 quanto ao termo pré-existência. Aí a questão da pré-existência a gente citou no primeiro vídeo, lá do versículo 1 ao 4. Aí houve tarde e manhã, do segundo dia. Aí simplesmente seria uma fórmula do autor sacro, né? No caso Moisés terminasse o comentário sobre cada dia da criação. E aqui é uma coisa interessante até de ver, a gente analisar, que nessa parte ele não coloca as palavras viu Deus que isso era bom. Ele retira, essas palavras estão ausentes. Todos os outros dias a gente repara que e viu Deus que isso era bom, aqui ele não coloca. Provavelmente, tá? É apenas uma omissão do autor. Não acarretaria em nada em especial aqui essa diferença. Porém, alguns intérpretes antigos falam que nesse momento, tá? Foi justamente por essa razão de Moisés não ter colocado e viu Deus que isso era bom, o motivo dos anjos terem caído. Foi justamente, ou melhor, né? Vou tentar ser mais claro. Como os anjos caíram nesse dia, então Moisés não colocou e viu Deus que isso era bom. É como se, você vê, né? Levanta uma série de hipóteses aí, né? Então quer dizer que Deus naquele momento viu que a sua criação não era boa, e aí os anjos caíram. Então os anjos caíram e Deus errou. Complicado, né? Mas essa é uma interpretação forçada que faz a Bíblia dizer o que ela não diz, né? Tudo interpretação, né, galera? A gente sabe muito bem. E para fechar, o último versículo aí, versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Aqui Champing ele comenta que houve dois atos criativos, tá? Tanto
gente pode até ver isso aí no 6º dia, tá certo? Não pode haver vida terrestre sem terra seca. Pelo que a separação das águas preparou o globo para a criação dos animais terrestres e do homem. Isso sugere um propósito para a criação física do homem, embora seja este igualmente uma criação espiritual, pois foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Um ato separou as águas, o outro fez aparecer a terra seca. Nos épicos babilônicos, os deuses viveriam em seu próprio lugar acima do firmamento. Na narrativa de Gênesis, Deus atarefava-se com a terra preparando um lugar para o homem, que ainda seria criado habitar. Então, o que dá a entender aqui, pelo menos para mim, é que haveria uma separação aí. Os deuses ficariam acima do firmamento e, no caso, a terra seria o lugar dos homens. O que aparentemente o texto passa aqui pra gente. Né? De novo, Gênesis leva-nos a uma consideração espiritual. O caos incluía... Não, perdão, pulei uma linha. Na terra, Deus baniu de nossa mente a alegada multiplicidade de divindades concebida em outras fontes informativas. O caos incluía uma inundação geral. A separação das águas em um só lugar criou os oceanos. As águas profundas eram temidas pelos antigos como lugares onde ameaçavam subdeuses ocultos. Mas o ato criativo de Deus ignorou tais superstições, alijando-as da mente humana. O versículo de novo ilustra imensos poderes à disposição de Deus. Ele pode mover os oceanos e domá-los, circunscrevendo-os em seus lugares apropriados. Falamos na remoção de montes em um sentido metafórico, mas também há oceanos que precisam ser amansados. Aqui no caso, tá, galera? Basicamente essa parte da ajuntem-se as águas debaixo dos céus é como se Deus continuasse a manifestar o seu poder e aí colocando uma ordem, certo? Onde ele quer. Você fez a tal da separação das águas e tudo. E é basicamente isso, tá? Inclusive até citar no comentário Vida Nova, aqui diz o seguinte: ainda mais importante para a humanidade foi a provisão, no 3º dia de terra seca, na qual ela poderia viver, e de plantas para sustentar a vida. Isso aqui é o que eles falam da tal da terra seca. Champlin, no caso, aponta que a questão da terra seca, o fato de ter aparecido, no caso, a terra seca, foi o motivo da criação do homem. Mas aí, né, seria tudo uma especulação também. Bom, eu vou finalizando esse vídeo, tá, galera? Ficou bem extenso, aí, quase 30 minutos, né? 2 partes de 15. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se de se inscrever no canal, tá certo? Eu pretendo continuar esses estudos. Se inscrevam aí, dê um joinha, gostei, compartilhem. E no próximo vídeo eu volto do versículo 10 ao versículo 14 para a gente analisar, tá certo? Já são 4 versículos aí um pouco menos densos, tá? Hoje realmente a gente percebe que ficou bem denso, tá? Esses 4 versículos aí, mas os próximos já são mais tranquilos para a gente analisar, tá certo?
É isso aí, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até o próximo estudo.